Hoje é segunda-feira, dia 16/10/2023, e hoje a nossa igreja celebra Santa Edviges, padroeira dos endividados. Então hoje a nossa igreja celebra Santa Edviges, uma mãe que com seu marido fundou mosteiros e após a morte dele tornou-se monja e continuou a servir os carentes e enfermos. A santa é conhecida como a padroeira dos pobres e endividados. Isso tem a ver com sua história e vida de caridade. Então vale a pena conhecer a história de Santa Edviges para que você possa entender melhor o título que ela recebeu como padroeira dos endividados e os bens que ela fez àqueles que eram mais necessitados. Então hoje vamos rezar a Santa Edviges para que ela possa nos ajudar nesse caminho da caridade. E também nós celebramos Santa Margarida Maria Alacoque, serva do Sagrado Coração de Jesus, também hoje nesse dia 16 de outubro. Santa Margarida Maria nasceu na França em 1647 e aos 4 anos consagrou a Deus sua pureza e fez voto de perpétua castidade. E quando tinha 8 anos, seu pai morreu. Ela ingressou na escola das Clarissas Pobres, onde se sentiu atraída pela vida das religiosas e recebeu a comunhão aos 9 anos, algo pouco comum para a época. Então hoje celebramos 2 grandes santas da Igreja Católica, Santa Edviges, Santa Margarida Maria Alacoque, serva do Sagrado Coração de Jesus. Vamos então dar continuidade à nossa catequese, o podcast A Catequese no Seu Dia, ainda falando sobre o batismo. E hoje nós iremos falar sobre a confirmação, recebendo o Espírito Santo na íntegra. A confirmação é o segundo sacramento cristão da iniciação e tem uma relação importante com o sacramento do batismo. A Igreja ensina que a confirmação completa o batismo porque estreita os laços entre a pessoa que recebe o sacramento e a Igreja. Na confirmação, o confirmado recebe o Espírito Santo mais integralmente e está como verdadeira testemunha de Cristo. Como verdadeira testemunha de Cristo. Mais estritamente obrigado a difundir e defender a fé pela palavra e pelos atos. Depois de Pentecostes, os apóstolos foram preenchidos com o Espírito Santo e começaram a proclamar as ações poderosas de Deus. As pessoas que aceitavam o Evangelho e eram batizadas também recebiam o Espírito Santo por meio do que foi chamado de imposição das mãos. A imposição das mãos levou à cerimônia da confirmação, o que carrega a graça de Pentecostes através da igreja. O confirmado era novamente ungido com óleo perfumado, o óleo do crisma, em uma imitação de Cristo que foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Ungir com óleo significa e imprime um selo espiritual. É um sinal de consagração. As pessoas que são ungidas têm uma participação maior na missão de Jesus Cristo e na plenitude do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo está nelas, simbolizando uma filiação e uma participação. A Igreja ensina que o selo do Espírito Santo marca o total pertencimento do cristão a Cristo, a sua convocação, a seu serviço para sempre e a promessa da proteção divina. Hoje em dia, a maioria das crianças católicas é confirmada nos primeiros anos escolares. Na Igreja Católica, a liturgia da confirmação contém a renovação das promessas batismais e a profissão de fé. Os adultos que são batizados normalmente recebem a confirmação e participam imediatamente da Eucaristia. Quando confirma os adultos que acabaram de ser batizados, o bispo estende a mão sobre o grupo todo e invoca o Espírito Santo. Enviai o Espírito Santo sobre eles,
para ser o seu ajudante e guia. E em seguida, é a vez da imposição das mãos, da unção da testa com o crisma e das palavras. Esteja selado com a dádiva do Espírito Santo. O sinal de paz encerra o sacramento. Antes da confirmação, a maioria das pessoas estuda ações, a missão e os dons do Espírito Santo. Elas tomam consciência de que pertencem não só à sua paróquia, mas também à Igreja Universal. As pessoas que vão ser confirmadas recebem o sacramento da penitência e buscam a orientação espiritual de um padrinho. Na Igreja Católica, o bispo normalmente ministra a confirmação, embora possa também delegá-la aos padres. Se alguém encontra-se em perigo de morte, qualquer padre pode conferir a confirmação. O sacramento da confirmação afeta um católico de muitas maneiras. Primeiro, aumenta a graça batismal, une a pessoa que a recebe mais firmemente a Cristo e aprofunda os laços da pessoa com a Igreja. Também aumenta os dons do Espírito Santo e traz a força do Espírito Santo para disseminar e defender a fé, para admiti-la abertamente e para nunca se envergonhar de ser cristão. Por fim, assim como no batismo, ela imprime uma marca espiritual indelével na pessoa que a recebe. Isso confere a pessoas confirmada o poder e a autoridade de professar a fé em Cristo perante todos quantos possam saber. Muito bem. Queridos irmãos e irmãs, hoje fazendo lembranças sobre a nossa crisma, a confirmação do nosso batismo. Nós precisamos estar sempre ligados a Cristo. E Cristo é quem nos dá todas as condições para continuarmos a nossa caminhada cristã, pois Ele nos coloca ao seu lado como seus filhos e filhas. E cabe a nós continuar a seguir esse caminho. Por isso, a Igreja Católica deixa para nós os sacramentos. Um católico de verdade deve ter os sacramentos. O primeiro é o batismo, para entrarmos na vida cristã. E a partir do nosso batismo, nós morremos para a vida velha e nascemos para uma vida nova em Cristo ressuscitado. E ali após nós vamos seguindo os caminhos, entrando para a catequese, chegando a receber a primeira comunhão, confirmando o nosso batismo na crisma, e assim os outros sacramentos, a confissão, que é a penitência, momento de arrependimento, momento de cura, também o matrimônio ou a ordem, ou também, se um momento for preciso, a unção dos enfermos. Então é importante termos consciência sobre os passos que estamos dando. Passos importantes que vão nos ligar a Deus, que vão nos tornar cada vez mais fiéis à sua palavra, ao seu evangelho. Como nós ouvimos aqui, o óleo do Santo Crisma que nós recebemos no nosso batismo e confirmamos na nossa crisma, nós, então, nos unimos ainda mais a Cristo. Nos tornamos ainda mais dignos de professar a nossa fé, de proclamar o Evangelho. E isso nos dá uma grande responsabilidade, a qual devemos levar a sério, a qual devemos sempre estar dispostos. Cristo nos chama a todo momento. Cabe a nós ouvir esse chamado e fazer parte, assim, desta caminhada. Por isso, se você hoje não é crismado, recebeu o seu batismo, mas ainda não é crismado, procure a sua igreja, a sua paróquia,
para que você possa conversar, então, para que você consiga estar cada vez mais ligado a Cristo. Mas para que isso aconteça, é necessário que possamos trilhar esse caminho dos sacramentos. Todo católico de verdade tem que ter os sacramentos. Não importa se você já é adulto, mas sente no seu coração essa vontade, você pode. Você consegue. Basta que você queira e abra seu coração para Cristo. Por isso vamos fazer memória hoje da nossa crisma, desse momento tão importante, onde nós recebemos o Espírito Santo de Deus na íntegra e nos tornamos ainda mais próximos. E como temos vivenciado esta caminhada? Como nós estamos fazendo valer esse chamado? É importante refletir. Por isso, eu desejo a todos uma ótima semana, cheia de paz, cheia de alegria, esperança, força, e que você possa sentir em sua vida cada vez mais o Espírito Santo te conduzindo e te guiando. Paz e bem a todos, te aguardo para o nosso próximo podcast na próxima segunda-feira, onde nós iremos ouvir as dádivas e os frutos do Espírito Santo. Não se esqueça de deixar sua curtida, deixar o seu comentário e, é claro, compartilhando você ajuda a evangelizar. Grande abraço, até a próxima segunda-feira.